tocar no ponto certo sempre foi uma coisa que eu procurei e não estava encontrando. Então, para mim, quando eu toco no ponto certo e eu consigo aliviar, melhorar, às vezes até tirar a dor de uma pessoa, não tem preço. Então, o ponto certo é você tirar a dor da pessoa mesmo e devolver a qualidade de vida para ela, que é o que eu sempre busquei. Mas eu acho que é a confiança. Agora, a minha margem de acerto subiu, eu sei por quê e em quanto tempo. Então, a confiança e confiança é tudo para autoimagem, para autoestima. Então, muda a pessoa. Esse negócio de você realmente tirar a dor da pessoa. E Você achava que isso não era possível? não, porque muitas vezes você tirava a dor e a pessoa voltava com aquela mesma dor depois de 2 dias. É tão maravilhoso você perceber o quanto que o indivíduo, ele é um todo, de que não tem como eu pegar ali o braço dele, se ele tiver com dor, tirar o braço dele, tratar o braço dele e devolver. Porque o problema às vezes não tá ali, né? O problema tá vindo de outro lugar. É espetacular. Hoje em dia eu me sinto muito mais segura do que antes, porque eu tenho certeza que eu vou fazer a avaliação e eu vou saber identificar o problema do paciente. Olá! Seja muito bem-vindo à aula 2 do nosso evento, o X da questão, a liberação miofascial no ponto certo da dor. Eu sou o Ronaldo e sou terapeuta manual, especialista em liberação miofascial para casos clínicos de dor. E neste evento eu estou ensinando como que você pode ter a segurança que você precisa para tocar no ponto certo e aliviar as dores dos seus clientes desde o primeiro atendimento. E nessa aula, especificamente, eu vou te ensinar como liberar o ponto certo sem necessariamente tocar no ponto da dor, de uma forma simples e fácil. E caso você ache tudo isso difícil ou até que pareça que é bom demais para ser verdade, eu quero dizer a você que eu verdadeiramente te entendo. O cristão aqui te entende, porque eu estive no seu lugar e eu me frustrei muito com os resultados no começo da minha carreira, justamente porque eu não sabia o que fazer para chegar ao ponto certo. E é por isso que eu trago agora a Camila para falar a você o que significa para ela chegar ao ponto certo. Que eu nunca imaginava, né? E eu consegui, foi literalmente curar com as mãos, sabe? Isso pra mim, assim, é fantástico, gente, sabe? De paciente ter anos de dor, anos, e sabe? E você, em uma sessão, tirar a dor do paciente, sabe? E você vê, assim, o paciente relaxando, sabe? Aquele membro relaxando, você tem o pôr a mão onde está doendo, sabe? É assim... Espiritualmente, eu fiz uma evolução espiritual. Eu sou Camila Dias, eu moro no Rio de Janeiro, eu sou fisioterapeuta, eu me formei no ano de 2008. Antes do Mecanismo X, eu não era tão confiante como agora, porque agora eu sei ver aonde está o X da questão. Sabe? Então, hoje eu sou uma fisioterapeuta mais confiante. Então, agora, né, através de todo o processo do Mecanismo X, eu aprendi, então eu sou muito mais confiante, porque eu consigo achar a causa do problema, né, o parafuso eu tenho que apertar. É uma Camila confiante como profissional. Uma fisioterapeuta, hoje eu posso dizer que eu me sinto completa mesmo. Completa de achar o que eu queria achar e não conseguia, não sabia ver. Então, hoje eu me sinto confiante e completa. Agora que eu consigo chegar no X da questão, para mim é uma coisa assim, surreal. Porque quando eu me formei na nossa missa, né, eu lembro que o padre perguntou para mim assim, o que significa fisioterapia para você? E eu falei que eu me considerava uma intercessora de Deus, porque não era nós quem curamos, né? A gente trabalhava
por ele, né? O bem para o outro, ele nos deixou isso, né? Que a gente poderia curar com as mãos. Então, hoje eu tenho sã consciência que eu cheguei no objetivo que eu queria, sabe? Que a gente consegue fazer a avaliação, o processo todo direitinho do mecanismo X, né? Capturar os arquivos, fazer a avaliação todo direitinho, jogar na DT e achar o problema e curar com as mãos, sabe? E é, assim, muito gratificante para mim. É, assim, para mim é uma questão espiritual mesmo, sabe? É mais que profissional. Dever cumprido, sabe? É muito satisfatório, é emocionante para mim, de verdade. Quando eu vou atender um paciente, depois do atendimento, a resposta deles, a minha sensação assim, de tocar e ver o paciente diferente, sabe? É emocionante, de verdade. Hoje eu posso dizer que eu consegui alcançar o meu objetivo. Gente, tudo isso é tão fantástico e eu quero agradecer a Camila por estar fazendo o bem para muitos dos seus pacientes, dos seus clientes, e ela me marcou num store. E olha que legal. Muito obrigada, a paciente dela falou para ela, muito obrigada, você fez milagre na minha coluna. Que trabalho incrível. Aí a Camila responde, Deus é maravilhoso e fiel. Obrigada por confiar em meu trabalho. Boa prova. Muito obrigada, a paciente fala, né? Sério, é inacreditável como melhorou minha dor. Estou de boca aberta até agora. Muito obrigada. E olha o detalhe aqui embaixo, ó. Coluna destravada. Trabalho finalizado com sucesso. E eu não toquei na coluna. Então, isso é o ponto certo. Isso é chegar ao ponto certo. Isso é ter segurança na hora de executar a técnica. E é isso, tá? É nessa jornada que eu quero te levar. Mas agora, eu quero agradecer seu envolvimento lá na nossa comunidade. E claro, que espetáculo a sua participação na nossa primeira aula. Meu Deus, que demais, que demais. Que demais ver massoterapeutas, terapeutas manuais e profissionais do movimento, todos juntos comprometidos com um único objetivo de tocar no ponto certo e aliviar as dores dos seus clientes desde o primeiro atendimento. Mas o que rolou mesmo na primeira aula desse evento? Eu vou fazer uma breve revisão para você. Na aula 1, eu falei dos 3 principais erros que os massoterapeutas e terapeutas manuais cometem ao tentar aliviar as dores dos seus pacientes. E o primeiro erro, e talvez um dos mais complicados, é tocar no ponto da dor. E o segundo erro? O segundo erro é pensar em músculos de forma segmentada, isolada, na hora de tratar a dor. E não pensar no todo, desconsiderando a participação das fáscias na organização desse todo. O terceiro erro é atender clientes com dores, mas não saber o conceito ou o que significa o termo dor. E por não ter esse conhecimento, aplicar muita força e velocidade na hora de executar as suas técnicas, o que acaba gerando mais rigidez e dores em seus clientes. E finalizei a primeira aula explicando detalhadamente, de uma forma muito simples e fácil de entender, o que é a liberação miofascial no ponto certo. E como essas aulas, presta muita atenção nisso que eu vou falar, como essas aulas estão organizadas em série, ou seja, uma está conectada na outra, vai fazer muito mais sentido se você assistir a primeira aula antes de assistir essa aula aqui. E como eu disse, na aula de hoje, eu vou te ensinar como liberar o ponto certo sem necessariamente tocar no ponto da dor, de forma simples e fácil. Mas como eu vou fazer isso? Eu vou te levar ao ponto certo de uma forma bem descomplicada. Lembra que eu falei na aula 1
que você deve olhar para a disfunção indolor ao invés de olhar para o ponto da dor do seu cliente? Desse modo, podemos dizer então que o jeito certo é olhar para a disfunção e não para o ponto da dor. Ou seja, de uma forma bem simples, podemos dizer que o problema é onde não dói. E para deixar isso ainda mais claro para você, eu quero dizer que nós pautamos todo esse nosso método em 3 pilares. Primeiro pilar, a fáscia. Segundo pilar, a avaliação. Terceiro pilar, a técnica. E eu vou explicar cada um desses pilares para você agora. O primeiro pilar, que é a fáscia, eu falei dele para você na nossa primeira aula, explicando o que é esse tecido e mostrando ilustrações de onde ele está e como ele se comporta quando está disfuncional. O segundo pilar, que é a avaliação, eu vou dar um exemplo dela nesta aula aqui. Então, vamos entendê-la com mais critério ainda hoje. E o terceiro pilar, que é a técnica de liberação miofascial, ou como carinhosamente chamamos, o toque, que eu vou ensinar para você na próxima aula, onde vou falar também das propriedades necessárias para conseguir uma técnica de excelência. Inclusive, você vai aprender tudo isso na prática. Então, entenda uma coisa, a segurança que você precisa para tocar no ponto certo e aliviar as dores dos seus clientes desde o primeiro atendimento está pautada nesses 3 pilares: a fáscia, a avaliação e a técnica. Repito, a fáscia, que é o primeiro pilar, nós vimos na aula 1, a avaliação, que é o segundo pilar, nós vamos ver hoje, e a técnica, que é o terceiro pilar, nós vamos ver na próxima aula, na aula 3. Esses pilares são a razão da nossa segurança e assertividade nos nossos resultados. E é justamente por isso que eu vou trazer para você nessa aula o nosso segundo pilar, que é a avaliação. E que avaliação que é essa? Uma avaliação que te leve ao ponto disfuncional para você saber exatamente quais os pontos devem ser liberados. Presta atenção nisso aqui. Para saber exatamente quais os pontos devem ser liberados, independente da dor que o seu cliente esteja sentindo. Ou seja, se ele apresentar essa disfunção, a dor dele será aliviada. Mas para isso, eu preciso que você preste muita atenção e não desvie o seu olhar em hipótese alguma. Eu quero foco total aqui. Por quê? Porque a avaliação é um processo bem simples, mas extremamente assertiva e eficiente. E talvez por isso você pode achar que ela não vai dar certo. Mas eu vou te dizer, aplique em seu cliente e me diga lá na comunidade se ele apresentou ou não essa disfunção. E mais um detalhezinho. Você vai colocar assim lá na comunidade: Ronaldo, eu fiz a avaliação do meu cliente, do meu paciente, e ele apresentou a disfunção que você ensinou na aula 2. Legal. Mas eu quero que você coloque também: ele apresentou a disfunção e ele tem dor na lombar. E você vai ver uma coisa muito interessante. Vai ter gente que fala assim, ó, ele apresentou a disfunção e tem dor na lombar. Ele apresentou a disfunção e tem dor no ombro. Ele apresentou a disfunção e tem dor no joelho. Você vai ver isso com seus próprios olhos. E aí, na próxima aula, eu vou te ensinar técnica por técnica para você aliviar essa dor dele com segurança e assertividade. Mas cuidado. Mais uma vez, quero te abrir os olhos para não associar uma técnica a um tipo de dor. E é justamente por isso que vou te ensinar as técnicas
na próxima aula. Por quê? Dessa forma, você vai entender que apesar da dor do seu cliente ser no lugar X, a disfunção indolor dele está em Y. E aí, nessa terceira aula, você aprenderá a técnica e poderá aplicar no seu cliente para aliviar as dores dele e fixar de uma vez por todas como é problemática essa questão de tocar no ponto da dor. E como você passou anos tendo frustrações com seus resultados e o problema maior era esse. Esse qual, Ronaldo? Tocar no ponto da dor ao invés de tocar no ponto certo. E aqui eu quero trazer ainda mais clareza para você agora. Presta muita atenção. Você pode ter pacientes com as mesmas disfunções, mas com dores em locais diferentes. E é por isso que o ponto da dor não é o X da questão, saca? É por isso que o ponto da dor não é o X da questão. Em outras palavras, onde está o segredo do sucesso para aliviar as dores dos seus clientes com segurança? Onde? Na disfunção, que geralmente é indolor e que normalmente está distante do ponto da dor. Ou seja, não é esse o conceito de interdependência regional? A dor está aqui, mas eu tenho uma disfunção indolor distante do local da dor. E aqui, hoje, eu vou te mostrar uma forma de chegar na disfunção. Ou seja, de chegar no ponto certo. Mas dentro do método Mecanismo X, você pode encontrar todas as outras formas de encontrar outras disfunções. Muitas outras disfunções. Por isso que o método é tão assertivo. Porque você tem condição de fato de chegar à causa da dor. E olha, diante de tudo isso, eu quero te dizer, e até te confortar. Porque você, sem consciência de todo esse processo, você acaba se sentindo em uma loteria. Sem saber, de fato, qual ponto tocar primeiro para aliviar as dores dos seus clientes. Quero te lembrar que eu também me senti assim. Mas eu mudei essa realidade com todo esse método e hoje eu consigo chegar ao ponto certo com segurança e ter resultados extraordinários. Mas de verdade, fique tranquilo. Você não está sozinho. Eu e minha equipe estamos aqui para te ajudar. Como ajudamos o Leandro, que durante muitos anos passou por isso. Veja só. Uma dor lombar, né? Eu nunca imaginei que talvez liberando o hálux, a dor lombar fosse embora. Então, assim, essa surpresa de não ser ali onde é que é a dor, e sim e isso que me deixou surpreso até, né? Eu sou o Leandro, eu sou massoterapeuta, sou da cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Olha, Ronaldo, quando a gente chegou a comentar até durante o curso, que eu comecei a olhar para trás, aí entrou num conflito bem danado. Pensei, para mim, me identificar assim, parece que eu não sabia nada, parece que 12 anos de profissão, estava tudo abrindo e eu estava conseguindo olhar com outros olhos, uma nova maneira de enxergar a dor do paciente, né? Vendo como um todo, da onde eu vinha, até então eu tinha aprendido era correr atrás da dor. O cara vem com uma dor no joelho, eu vou mexer no joelho. O cara vem com uma torcicolo, eu vou mexer no pescoço. E assim por diante. Então, eu não saberia me identificar o que eu era, o que eu sou hoje, mas que mudou bastante, mudou. Olha, eu
já durante o curso, né, com os resultados que, mesmo engatinhando, né, os resultados aparecem. Então, assim, eu estou muito mais confiante. Então, assim, quem eu sou hoje? Eu confio em mim. Então, eu consigo passar essa confiança para o meu paciente. Né? Entre ficar no achismo, assim, ó, eu posso dizer assim, com certeza, eu tenho a solução para ti. Entende? Então, eu fiquei muito mais confiante. E não é o tempo, mas 12 anos de mercado, e mesmo assim tu não era confiante, não, mas com o curso do Mecanismo X, sim, agora sim, eu tenho um alicerce, ele é bem embasado, ele tem os princípios, onde, então assim, eu sei que eu estou no caminho certo. Eu vou dizer assim, ó, é quase uma realização, tá? É uma realização porque tem coisas que nem que o dinheiro não paga, né? Tu vendo o sorriso do paciente, né? E depois ele te dando feedback e agradecendo, mas agradecendo de uma maneira que é o corpo que responde, não é só da boca para fora, né? Então, assim, é uma realização muito, muito boa, muito boa. Se me perguntasse, mas aonde estava o problema? Não sei. Eu resolvi, mas eu não sei onde é que estava o problema. E agora, com o Mecanismo X, a gente já começa do início, tendo um norte, né? Fazendo avaliação, né? Já na amnese tem a suspeita, né? Então fica muito mais fácil para trabalhar. Gratidão, Leandro. E agora, eu quero te mostrar o porquê que eu escolhi a avaliação que eu vou mostrar para você aqui, nessa aula. Eu escolhi essa avaliação porque Kendall dizia assim, na verdade, eu escolhi essa avaliação em virtude de algumas coisas que eu venho estudando nesses últimos 13 anos. Mas tem coisas que me marcam. E uma delas é o que Kendall dizia. Kendall falava assim, a pelve é a chave da boa postura. Então eu preciso olhar para essa pelve. Moore, que escreveu o livro Anatomia Orientada para a Clínica, cita que uma das funções da pelve é sustentar a cabeça e o pescoço. Ora, se a função da pelve é sustentar a cabeça e o pescoço, e essa pelve, porventura, estiver funcional, quem vai sustentar a cabeça e o pescoço? Provavelmente você vai ter descompensações, apresentar disfunções para compensar a falta de sustentação da pelve na cabeça e no pescoço. E tem uma coisa que eu acho fantástica. E Yanda falava disso na década de 80. Sabe o que ele falava? Ele falava da relação óculo-pélvica. E isso hoje vem muito à tona por conta do uso do celular. Então ele falava assim, se eu tiver uma mudança de posição dos olhos, eu tenho uma mudança de posição na pelve. Se eu tiver uma mudança de posição na pelve, eu tenho uma mudança de posição dos olhos. Olha que louco isso. Olha que fantástico isso, na verdade. Porque veja só, hoje as pessoas estão assim, ó, no celular. Certo? E essa luz do celular cansa os olhos. Será que isso não afeta os olhos? E se isso afeta os olhos, isso mexe com a pelve? Provavelmente sim. E se isso mexe com a pelve, significa então, pelo que eu falei, que o teu cliente, o teu paciente, o teu aluno, ele pode ter dor em lugares diferentes. De acordo com quem? De acordo com o contexto onde ele está inserido. Da mesma forma que eu expliquei a questão da dor na aula 1. Entende? Então, eu preciso entender a condição dessa pelve. E eu vou te mostrar uma avaliação de como a gente pode fazer isso. E eu vou tentar expor essa avaliação da forma mais didática possível. Preste muita atenção. Fixe seus olhos aqui na tela. Ok? Tá pronto para ir comigo? Bora então? Eu vou chamar a Simone e vou chamar a Rô.
as duas vão me ajudar nessa avaliação, tá? É uma avaliação da área pélvica. Tudo bem? Vamos lá, meninas? Então, aqui, na verdade, eu vou ensinar para vocês duas avaliações. Por quê? Eu vou ensinar uma avaliação estática e a confirmação dessa avaliação, que é a avaliação funcional. Tá bom? Então, eu quero que você preste muita atenção, mas muita atenção. Porque eu vou explicar a avaliação e eu vou te falar os porquês dessa avaliação. Tá bom? E isso é importante para que você pegue essa informação e aplique essa avaliação já no seu cliente, no seu paciente, tá bom? De novo, independente da dor que o seu paciente, que o seu cliente, que o seu aluno esteja sentindo. Ah, ele está com dor no pescoço, aplica a avaliação. Ele está com dor na lombar, aplica a avaliação. Ele está com dor no tornozelo, aplica o raio da avaliação que eu estou mostrando para você aqui. E amanhã você vai aprender as técnicas. Então, ó, presta atenção. Você vai aplicar a avaliação, tá? E vai marcar se deu ou não positivo. Se deu positivo, você vai aplicar as liberações onde eu falar para você. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai entender. Si, você pode mostrar o umbigo? Beleza. Fica bem de frente. Vou entrar com a Simone primeiro. O que vocês vão ter que olhar? Vocês vão ter que olhar a altura da pelve do seu cliente, do seu paciente. Chega mais perto, Si. O cliente, o paciente... Vem cá, Si. Deixa eu mostrar uma coisa primeiro. Você sempre vai pedir para o seu cliente, para o seu paciente, manter a abertura das pernas na largura da pelve, igual está a Simone aqui agora. Tudo bem? Então, eu vou aproximar a Simone da câmera, mas lembra que ela está com o afastamento da perna na largura da pelve. Beleza? Vai para frente, sim. Ok. Veja, eu vou olhar a altura da pelve da Simone. Então, a pelve, você vai colocar uma mão aqui na crista ilíaca e a outra mão na outra crista ilíaca. A mão que está mais elevada é o lado que a pelve está mais elevada. Tá certo? Então veja, ó. A Simone poderia estar assim, ó. Não, deixa eu guiar você assim. A Simone poderia estar assim, ó, nessa posição. Aqui eu estou exagerando, tá? Então veja, ó. Desse lado aqui, levanta o braço, sim, só para eles verem. Desse lado aqui, ó, a minha mão está mais alta, tá? Do outro lado, a minha mão está mais baixa. Ok? Ok. Como eu posso facilitar isso? Tem jeito, Ronaldo, de eu facilitar isso? Tem. Você pode pegar uma cordinha, um cabinho de carregador de celular e fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Afasta-se. Pode afastar. Não afastar a perna. Tá? Isso. Por quê, gente? Tem que ser fácil, não é isso? A minha promessa para você é que tem que ser fácil. Então, ó, a Simone, você vai vir com a cordinha e vai fazer isso aqui, ó. Acha a crista ilíaca de um lado, é muito fácil achar esse osso. Põe a mão aqui, Si. Beleza. Acha a crista ilíaca do outro, põe a mão aqui, Si. Aí, ó, vamos supor que a Simone tivesse assim, ó. Aí você ia afastar uns 2 metros da Simone, tá? Ia vir aqui, ó. Clique. Tirar uma foto. Aí, a hora que eu fosse olhar na foto, ó, o lado esquerdo da pelve dela tá mais alto. Beleza? Beleza. Gente, não tem jeito de ser mais fácil. Tá? E vocês não estão entendendo o poder dessa avaliação. De verdade. Você não tem noção do poder disso. E essa é só uma, tá bom? Beleza, segura aqui, Rô, por favor. Aí eu tenho que confirmar. O que acontece? Se a pelve está mais alta à esquerda, eu já vou explicar por que isso acontece. Se a pelve está mais alta à esquerda, eu tenho que confirmar se, de fato, o lado esquerdo está bloqueado. Como que eu vou confirmar isso? Eu vou pedir para a Simone agora, presta atenção, afastar a perna 2 vezes a largura da pelve dela. Afasta-se. Beleza. 2 vezes. Ela afastou a perna 2 vezes a largura da pelve dela,
ela vai jogar o peso no joelho direito. O que é o teu guia agora? Cara, não é possível você errar isso aqui. O teu guia agora é o umbigo. Se ela jogou peso na perna direita, você está testando a área interna da perna esquerda, que são os adutores, a área adutora. A área interna você entende melhor, tá bom? Então, ó, ela jogou peso na perna direita, você está testando a área interna da perna esquerda. Ok? Ok. Se não tiver problema nenhum na parte interna da perna esquerda, o umbigo dela vai ficar apontado para frente. Volta-se. Se tiver alguma densificação nessa área aqui, vai-se. O umbigo dela vai virar. Vai apontar para a direita. Tá bom? Então, se apontou para a direita, aqui está disfuncional. Se aqui está disfuncional e ele conecta na pelve, você mudou a pelve de posição. Então, você alterou a posição pélvica. Você gerou uma disfunção pélvica. Tá bom? Faz para o outro lado, Si. Jogou para a esquerda, eu estou testando a parte interna dos adutores do lado direito. Se o umbigo fica... Estou repetindo, tá? Para ficar bem gravado. Se o umbigo fica para frente, não tem nada. Se o umbigo vira, tem densificação aqui. Tá certo? Beleza? Ok. Deixa eu explicar tudo novamente para você. Pode voltar, Si? Explicar tudo não. Vem para frente primeiro, Si. Vou fazer mais perto, tá bom? Então ela afastou a pelve 2 vezes a largura agora. Desculpa. Ela afastou a perna agora 2 vezes a largura da pelve e jogou o peso para a perna direita. Se o umbigo ficar para frente, se o umbigo ficou apontado para frente, não tem nada na perna que está estendida. Se o umbigo fez isso aqui, a perna que está estendida está com a área adutora travada. Beleza? Beleza, volta-se. Mesma coisa ela vai fazer para o outro lado. Se ficou apontado para frente, não tem nada na área adutora do lado direito. Se girou, tem um bloqueio na área adutora. Tudo bem? Veja, volta-se. Ronaldo, pode estar bloqueado dos 2 lados? Pode. Tá? Pode sim. O que eu quero que você entenda que eu falei que eu ia repetir? Quando eu avalio ela com a cordinha, e aí a pelve esquerda, a pelve esquerda está mais alta, lógico que não vai ficar tão exagerado assim, é levemente mais alta. Quando eu avalio ela estaticamente e a pelve esquerda está mais alta, eu espero, então, na avaliação funcional, que a área adutora do lado esquerdo está bloqueada. Beleza? É isso que eu espero. Pode acontecer de eu ver a pelve mais alta à esquerda e na hora que ela testar a área adutora bloqueada estar do lado direito? Pode. Tá? Corpo humano. Por isso que a gente tem que fazer a estática e depois a funcional. O que vale? A funcional. Tá? Ou seja, a estática serve para você identificar. E a funcional serve para você confirmar. Em última análise, o que vale é o teste funcional. Ok? Ok. Rô, chega para cá agora. Entenderam a avaliação? É isso que você vai fazer com o teu paciente. Agora eu vou explicar por que a pelve sobe com o adutor. Tá bom? Obrigado, Si. Olha só, vamos colocar a Rô aqui de novo com o macacão de fáscia, igual na primeira aula, beleza? Do jeito que a gente fez na primeira aula, só que agora eu vou explicar para você. Se, presta muita atenção, o adutor, vou até agachar aqui, pode ficar assim. Os adutores, eles fixam aqui no pubis. Quem que é a pelve? A pelve é a junção de 3 ossos. Ilho, isquio, que está atrás, que é o ossinho que a gente senta em cima, e pubis, que está aqui na frente. O adutor, ele vai conectar, ele vai fixar, ele vai ficar inserido, tá? Lógico que, se a gente olhar em origem e inserção, eu não ligo muito para isso, tá? Ele estaria inserido, tá? No pubis, beleza? Mas não se preocupe com isso, só para você entender.
Se o adutor encurtar, o que ele faz com o pubis? Ele puxa o pubis para cá. Ó. Vou encurtar o adutor. Ele vai puxar o pubis para cá. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ó, puxou o pubis para cá, a pelve sobe. Certo? Então, se o adutor encurta, o pubis vem para cá. Veio para cá, a pelve sobe. Agora, o que é fantástico? O que é sensacional? Ronaldo, mas você está mostrando só o adutor. Não, amigão. Aí que você se engana. Agora, eu vou te dar a ligação. Tá? Então, se você encurtou o adutor desse lado, a pelve subiu, correto? Só que as fáscias, o tecido do lado abdutor desceu. Isso, é exatamente isso que acontece. Eu falou, fica estranho. Por quê? Gente, imagina a quantidade de pessoas que estão assim. Significa que ela vai sentir dor na pelve? Não, pode ser que ela sinta na lombar, no pescoço. Olha a posição. Estou exagerando, mas é assim. Então, travou o adutor lá, travou a lateral da pelve aqui. Travou a parte interna da coxa, trava a lateral da pelve. Volta, Rô. Presta atenção. Travou a parte interna da coxa, trava a lateral da pelve. Então, teoricamente, você tem que resolver com as técnicas essas áreas. Mas, na primeira aula, eu falei que esse adutor, ele faz parte também de uma linha funcional anterior. Lembra? Se ele trava aqui, ó, sobe aqui, ó, sobe a pelve. Ele travou aqui, a pelve sobe, certo? Se a pelve sobe, ele também puxa essa linha aqui, ó. Além de subir a pelve, ele puxa essa linha anterior. Levanta o braço, Rô. Já vai compensar no braço. Então veja, ela pode ter dor num monte de lugar. Significa que então, eu tenho que olhar para o adutor, eu tenho que olhar para os abdutores e tenho que olhar para o peitoral, do lado contrário dos adutores. Falei que eu ia falar de uma forma fácil, não é? Então vamos lá. Eu tenho que olhar para a parte de dentro da coxa, eu tenho que olhar para a parte de fora da coxa e tenho que olhar para a parte do peito. Como assim olhar, Ronaldo? Vou falar ainda mais fácil. Toda vez que dá disfunção na parte interna da coxa, dá disfunção também na parte lateral da pelve e no peitoral contrário à parte interna da coxa. Sacou? Mais fácil que isso, não tem. Agora você tem que ter um compromisso comigo. Você vai pegar o seu paciente, o seu aluno, o seu cliente, dependendo de como você chama, tá bom? E você vai fazer uma foto dele com a cordinha, igual eu mostrei com a Simone, e vai fazer outras 2 fotos com ele, com a perna afastada, vai, tá? Aí ele vai jogar peso no joelho direito, você tira a foto. A mais ou menos 2,5 metros dele. Tem que pegar o corpo dele em pé e ele tem que estar mostrando o umbigo, tá bom? Aí joga pro outro lado, tira a foto. Então você vai tirar 3 fotos dele. Tirou as 3 fotos, o que você vai fazer? Você vai avaliar. Na foto estática, você vai achar o lado que está mais alto. O lado que está mais alto, o problema está na parte interna. Achou o lado que está mais alto, você achou o lado que o problema está na parte interna. E junto com isso, já achou o lado que está na externa, contralateral, e o peitoral, contralateral. Eles vão fazer parte dessa cadeia. Tá bom? Aí, beleza. Você se baseou apenas pela foto estática. Você não vai sair fazendo a técnica. Você tem que avaliar funcionalmente para ver se é esse lado mesmo. Então assim, não achei na estática. Faz o teste funcional que você vai achar. Entendeu? É isso. E amanhã você vai aprender como que faz essa técnica de uma forma muito simples e muito fácil. Junto com as propriedades do tecido. Valeu?
Valeu? Vamos lá, pessoal. Não acabou, não. E olha, eu consegui explicar o máximo que eu pude até aqui sobre tudo isso. Todo esse processo. Mas eu sei que este contexto aqui do evento tem um tempo limitado. Por exemplo, eu te expliquei uma das avaliações apenas, justamente por conta desse tempo limitado. Né? Mas olha a quantidade de avaliação que a gente tem na nossa plaquinha de 1 milhão. E eu sei que algumas pessoas, nesse exato momento, podem estar interessadas em uma solução mais completa, mais aprofundada. Enfim, até aqui, eu fiz o possível para entregar o máximo que eu podia. Por isso, que na minha experiência, eu acredito que deva ter alguém aqui que está interessado em aprofundar ainda mais em tudo isso, em todo esse processo, em todo esse método. E se esse é o seu caso, eu quero falar que, de fato, eu tenho essa solução completa. Essa solução é o mecanismo X. Um método de avaliação e aplicação de técnicas miofasciais no ponto certo da dor. E sim, eu vou abrir inscrições para esse curso, mas eu gostaria de deixar para falar disso de outra forma mais aprofundada em um outro momento. Por hora, eu quero que você se concentre nos conteúdos que foram ensinados até aqui. E aí eu te pergunto. Qual o jeito certo de aliviar as dores dos seus clientes, dos seus pacientes, dos seus alunos com segurança? Qual o jeito certo de aliviar as dores dos seus clientes com segurança? Encontrando a disfunção indolor. O que a disfunção indolor causa? Ronaldo, encontrei a disfunção indolor. O que ela causa? Ela está atrapalhando a distribuição de força tensional e gerando adaptações por todo o corpo. Isso é o primeiro pilar, a fáscia. Falamos dele na aula 1. E essa disfunção que atrapalha essa distribuição de força tensional, ela normalmente está em um local distante da dor. Ronaldo, e se esse local não é encontrado, o que acontece? Acontece que as adaptações, uma hora elas se esgotam. Como assim? Olha, o saudoso Chateau falava o seguinte, Léon Chateau, ele falava o seguinte, normalmente a gente tem uma disfunção que ela é indolor, e que a gente pode chamar ela de disfunção primária. Essa disfunção primária geram disfunções secundárias, que são adaptações que acontecem pelo nosso corpo. Só que é como se a gente tivesse um copinho, ou fosse um potinho que uma hora enchesse de adaptação. E a hora que ele não tem condição mais de adaptar, ele descompensa. E é nesse momento que a dor se instala. Então eu vou perguntar de novo. Se esse local disfuncional, ele não é encontrado, o que acontece? As adaptações uma hora se esgotam e o seu paciente entra num processo de descompensação e é nesse momento que a dor se instala. E o que eu preciso fazer enquanto terapeuta, Ronaldo, para resolver isso do meu paciente, do meu cliente? Você precisa ter uma avaliação que te leve ao ponto certo. E dessa forma, lhe traga a segurança que você precisa para chegar a um resultado positivo no final da sessão de atendimento. Ronaldo, tá. Mas e depois que eu avalio, o que eu faço? Só depois de ter a certeza dos pontos disfuncionais é que eu vou aplicar o toque no ponto certo da dor. Depois você avalia, o que você faz? Você toca no ponto certo. Cristão, depois que você avalia, você sabe qual parafuso que você tem que apertar, é só ir lá e tocar. É muito simples.
E é exatamente isso que você vai aprender na próxima aula. Então, na aula 3, você irá aprender o passo a passo da liberação miofascial no ponto certo da dor. Mas antes de ir, quero que você deixe registrados seus aprendizados ou suas dúvidas lá na nossa comunidade. Não deixe de fazer isso. Eu vou fazer o máximo para não te deixar sem respostas. Mas eu vou estar lá. Tenha certeza que eu vou estar lá. E olha, gratidão. E é por isso que eu digo que nós vamos diminuir a dor do mundo. E eu te encontro na próxima aula. Olha, o problema para mim maior não é nem as técnicas para eu colocar dentro para eu tratar o paciente, mas era essa insegurança de não fazer uma boa avaliação, de não, sabe, muitas vezes eu tinha até medo de uma paciente aparecer para mim e eu falava, putz, e agora? Ele está aqui na minha frente, eu tenho tanta capacidade, tanta técnica, eu não sei o que fazer, não sei aplicar. Hoje não, hoje eu consigo, hoje até fico atrás, às vezes, dos outros para ser atendida por mim. Eu quero passar isso para o paciente, é muito legal, é muito bom. Meu nome é Cristina, eu sou fisioterapeuta e resido em Itu e trabalho em Itu, São Paulo. No Mecanismo X foi a porta assim, que me abriu um horizonte novo. Entendeu? Onde eu consigo hoje atender com muita clareza, muita leveza qualquer paciente que chegar para mim. Não tenho nenhuma dúvida, o Mecanismo X me trouxe essa segurança para trabalhar. O Mecanismo X é um curso online, mas ele traz muita verdade, muita segurança para você trabalhar. Eu sinto assim, um conforto muito grande em estudar e saber que eu posso colocar as minhas dúvidas dentro do mecanismo também, para me ajudar nos outros atendimentos meus, né? Então, isso aí é muito valioso para mim. Apesar de ser online, não me interfere em nada, eu aprendo muito, porque fica tudo gravado depois, né? Fica tudo ali na sua mão, você não precisa se preocupar depois em ficar, será que, como é que é aquela técnica, como é que eu faço agora? Não, tá tudo ali, tudo na sua mão. Nossa, a Cris, antes do Mecanismo X, como eu disse, eu tenho muitos cursos, mas eu tinha até muitas vezes medo de atender um paciente, eu passava até pacientes para os amigos meus, porque eu falei assim, não, isso aí não vai dar para mim encarar, Hoje não, hoje eu faço questão de atender. Hoje é muito bom você poder ajudar as pessoas. Hoje, a Cris, após o Mecanismo X, é uma pessoa que vem trabalhar com disposição, com leveza, confiança e determinação. Saber aquilo que eu quero e o Mecanismo me trouxe isso. Nossa, o Mecanismo X trouxe para mim essa confiança. Eu tenho muitos cursos, até para dizer, né? Eu tenho bastante curso, bastante técnica na mão, mas eu não sabia avaliar direito. Isso o Mecanismo X trouxe para mim. Essa avaliação, essa preocupação em achar o ponto, a causa do problema e não o sintoma do problema. Então, isso me ajuda muito. Com certeza, o Mecanismo X me traz essa segurança. As pessoas precisam de ter profissionais conscientes de que o seu paciente, às vezes, não precisa de uma cirurgia. Ele precisa só de um toque. Às vezes, o seu paciente não precisa de estar tomando aquela pancada de remédio. Ele precisa só de um toque, desse acolhimento que o curso do Mecanismo dá para as pessoas. Meu nome é Adriana Andréa Capelari, eu sou cabeleireira e manicure, faço algumas terapias e eu sou da cidade de Cambé, Paraná. Desde a primeira vez que eu toquei através do Mecanismo, já consegui melhorar a dor das pessoas.
consegui achar o ponto certo. Comecei pela minha mãe, ela foi a minha cobaia. E a dor, assim que acabou o toque, ela já perguntou o que você fez, que a dor foi embora. A Adriana, antes do Mecanismo X, era aquela curiosa, que tudo estava olhando, tudo queria saber, queria estudar até encontrar o mecanismo, mas até então bastante coisa dava certo, mas não tanto quanto o curso do mecanismo. A Adriana, depois do Mecanismo X, é aquela que virou a bruxa mor, como me chamam, né? Que desentorta as pessoas, virou aquela que, nossa, mas relou, só relou, não espremeu, não estralou, não fez quase nada, só tocou. E como assim sumiu a dor? Acabou virando essa Adriana. A pessoa sente uma dor e fala assim, vai lá na Adriana que ela vai relar num lugar que você não faz nem ideia, mas a tua dor vai sumir. Sim, depois que eu comecei a fazer as liberações através do curso do Mecanismo X, aumentou a minha renda, sim. Tanto que antes de acabar o curso, com o que eu ganhei, o curso se pagou por si só e fui até viajar. Fiquei 8 dias em Florianópolis com a minha filha. É algo assim. E assim, o pessoal paga de boa e realmente, antes de acabar o curso, eu já tinha pago o curso com o dinheiro que eu ganhei e ainda fui viajar. Então, hoje, no atendimento aos pacientes, né, então eu tenho uma percepção bem melhor, os resultados são bem mais potencializados, o paciente, ele sempre retorna, falando que já não sente mais dores, que tem um alívio grande na ansiedade, no cansaço, sempre traz grandes resultados, né? Eu sou Ana Cleide, reflexoterapeuta da cidade de Diadema, São Paulo. Sim, porque é feita uma avaliação e nessa avaliação nós encontramos o X da questão, né? O ponto onde se encontra a disfunção e daí eu posso ir naquele ponto e aplicar a técnica exclusiva para tratar aquela disfunção. Eu consegui chegar nos resultados com mais eficiência e segurança. Antes do Mecanismo X, eu era menos segura, menos assertiva, né? E o Mecanismo X agregou muito à minha vida profissional e ainda potencializou os resultados obtidos. Agora eu sou mais segura, eu me sinto mais segura, tenho mais repertório para conversar com o cliente, posso explicar melhor para ele a situação, o problema e também a solução. Também posso entregar mais resultados com rapidez, com mais assertividade, né? E é muito gratificante a gente ver quando o paciente retorna e fala que não tem mais dores, que o cansaço e a ansiedade diminuiu, que ele consegue movimentar, consegue fazer alguns movimentos, alguns trabalhos e não sente mais dor. Então é bem interessante, agora após o mecanismo, tudo isso que tem acontecido, né? Eu estou muito grata por isso. Valeu a pena, sim. O Mecanismo X, ele contém muitos ensinamentos, né? Eu não sabia sobre a fáscia, não tinha nenhum conhecimento sobre a fáscia e pouco conhecimento dos músculos, né? E não sabia dessa interação da fáscia com os músculos e também não sabia os problemas que essa fáscia densificada poderiam causar e quais as consequências eles teriam, né? Eu aprendi no mecanismo essas consequências, aprendi os problemas causados e também onde localizar essas disfunções, para que a gente possa ir no X da questão, não apenas no local da dor, mas aonde está realmente o X, né? Onde fica
aquela densificação e trabalhar aquele problema e ter realmente o resultado, porque a gente vai na causa, não na dor. Cara, e hoje eu tô realizado, sabe? Tô indo, a cada dia a gente tá recebendo mais ligações, mais pessoas convidando, os próprios colegas da corporação que a gente tá sempre no futebol, batendo um papo lá, alguém se machuca lá e o cara assim, ô Carvajal, tu não vai tratar o cara ali, rapaz, o cara tá com dor ali. Eu digo, não, deixa quieto aí, cara, deixa o cara descansar um pouco ali. E aí lá pelas tantas eles vêm de novo, né? Tchau, o cara tá cheio de dor ali, tu não vai cuidar o cara. E aí a gente acaba fazendo aquele atendimento ali no local mesmo, em cima de um banco, em cima do que que proporciona pra gente fazer essa liberação. E graças a Deus assim o cara já sai ali dando depoimento pros próprios colegas, né? Isso é gratificante, né? Então por isso que é apaixonante esse curso de liberação. Bom, meu nome sou Selmar Carvajal, sou de São Gabriel, Rio Grande do Sul, sou policial militar da reserva, já estou aposentado aí há 11 anos. Se tu não tem todo esse passo a passo, não tem todo esse conhecimento, tu vai direto no local da dor. Tu não avalia e não vê aonde está a disfunção. Esse é o X da questão. E para mim, assim, que me chamou mais atenção foi isso. Porque antes de dizer assim, eu tô com um problema no posterior da coxa, tu vai direto no posterior da coxa do cara, tu não faz uma avaliação para ver se não tem, se tá tendo dorsiflexão, se ele tá tendo isso ou aquilo. Antes, né, com certeza assim, nunca fazia reflexologia, mas nunca tinha aquela segurança, né, de que realmente as coisas poderiam evoluir como estão evoluindo agora no mecanismo. Cara, eu sou um cara realizado, né, tio? Realizado, eu moro num lugar tranquilo, sabe? Então, assim, eu hoje, cada vez mais, assim, eu me sinto tranquilo em poder ajudar as pessoas, sabe? Não é só pelo valor que tu recebe, até porque tu tem um custo do teu tempo, de despesa de gasolina e coisa e tal, mas a alegria da pessoa dizer que melhorou com o que tu fez ali. Hoje à tarde mesmo eu saí de um atendimento ali, tranquilo, a senhora lá pegou e disse, olha, eu já passei por alguns lugares aí tomando remédio e coisa e agora não sinto mais dor no ombro como eu estava sentindo. Ronaldo, eu tô realizado. Quero te dizer assim que vocês estão de parabéns aí, a Rô, a Simone, a Nath. Então são pessoas assim que eu já decorei o nome porque eu tô sempre olhando os vídeos no YouTube, no Instagram, no Nutror, sabe? Então, realizado, cara, realizado. Parabéns pra vocês aí pelo trabalho. E dizer que aquela frase que tu colocou ali pra nós, que nós vamos diminuir, o terapeuta manual vai diminuir a dor do mundo, e eu acredito que se a gente tiver mais gente assim, ó, inserida nesse trabalho, a gente vai diminuir mesmo, com certeza.